Muito bom te receber aqui para a gente conversar sobre tese em metade do tempo, como usar a IA para escrever capítulos 10 vezes mais rápido sem perder a qualidade. Você que está me conhecendo agora, bota aí no chat para eu saber que você está conhecendo agora, que você está assistindo a primeira aula. E se você já me assistiu de outros carnavais aí, bota quantas aulas você já assistiu. Se forem 1.000, bota 1.000, 5.000. E meu nome é Felipe Ascensi, eu sou professor de mestrado e doutorado no Brasil e nos Estados Unidos. Sou mentor de 20.000 acadêmicos de 47 países diferentes. Criador de IA, já criei 19 inteligências artificiais do zero. Tá? O único perfil aqui na internet que é criador de IA. Não é ensinar a usar chat GPT não, que você não vai muito longe com ele. É criação do zero. Então, hoje eu ajudo pessoas a destravarem sua dissertação e sua tese, de fato, tá? Como orientador de mestrado e doutorado no Brasil e nos Estados Unidos, isso me permite fazer isso. E ao utilizar a inteligência artificial, de fato, que funciona, fica melhor ainda. Vamos nessa! Hoje, nesse nosso encontro, vou falar uma coisa que geralmente é música nos ouvidos de um mestrando e de um doutorando. Tese na metade do tempo. E eu vou te falar uma coisa, tá? E você que assistiu a nossa aula ontem, você sabe que isso é possível, tá? Mas tem muita gente que tá chegando hoje, ó. Douglas, Renan, Oziel, uma maior galera tá chegando hoje. Se você assistiu minha aula de ontem, você sabe que isso é possível. Mas talvez se você estiver chegando agora, você fala, complicado isso. Por quê? Porque nós fomos socializados dentro do mundo acadêmico da seguinte maneira: ou eu tenho qualidade ou eu tenho agilidade. Não é assim? É impossível ter agilidade e qualidade. Eu vou ser ágil e tem pouca qualidade, eu tenho muita qualidade e não é ágil. E ó, isso já caiu há muito tempo, tá? Não é nem com a IA, não. Desde 2020 eu ensino a ter agilidade e qualidade aqui na internet, com o método em 10. Né? Quem é que desses idos de 2020 me acompanha desde essa época? Método em 10 eu ensino agilidade e qualidade. Porém, com a IA, aí, cara, o negócio explodiu. Aí, de fato, você pode ter agilidade e qualidade. Com qualquer IA? Claro que não, né? Entendeu? Você quer ir para a Lua? Você pode ir para a Lua com um certo veículo que te permite ir para a Lua. Você quer escrever melhor em menos tempo? Você tem que ter um veículo que te permite escrever melhor em menos tempo. Ok? Então não é qualquer IA. Por exemplo, alguns aqui devem ter entrado nessa aula e falando: eu vou pegar meu chat GPT e vou botar para quebrar. Deixa eu te mostrar esse artigo aqui. Foi publicado pela própria equipe do OpenAI, que é a dona do ChatGPT. Eu achei muito honesto, inclusive, porque os modelos de linguagem alucinam. E assim, você pode ler esse artigo, está disponível na internet, mas uma coisa eu vou te falar sobre ele. Basicamente, eles alucinam porque os usuários não são engenheiros de prompt, porque as IAs são IAs genéricas e porque as pessoas têm uma expectativa maior na IA do que de fato a IA pode entregar. E aí a IA alucina. Inclusive, eles vão dizer isso aqui, ó, gente, fórmula matemática, tá? Depois vocês leem esse artigo. Aqui, não é achismozinho de corredor de universidade, não. Fórmula matemática, negócio profundo. Ele vai dizer o seguinte, que existe um problema muito sério da IA funcionar para trabalhos técnicos, como é o trabalho do cientista, é o trabalho do acadêmico, é o trabalho do advogado, do médico, do contador. Então, tá aqui. Ou seja, você quer usar o veículo certo para escrever na metade do tempo e ainda ter qualidade? Você vai aprender aqui. Uma outra coisa que eu quero te falar, é muito importante você entender que tese na metade do tempo é uma expectativa conservadora que eu estou te colocando. Não é uma expectativa otimista, tá? Hoje nós temos na nossa mentoria, inclusive muitas pessoas já entraram na nossa mentoria ontem, você também vai entrar na nossa mentoria hoje. Já vou até deixar o link para você dar espaço agora ao vivo, tá? Então já vou deixar o link aqui ó, prontinho, já tá o link, já decide, já entra, gente, já entra, tá? É a melhor decisão que você vai tomar. Então, quando a pessoa tem os ingredientes que você vai aprender aqui, na verdade ela não escreve em metade do tempo, ela escreve em 1/10 do tempo, pelo menos. Vamos lá, erros comuns para usar IA. Primeiro,
Eu não preciso de software antiplágio, até porque nenhum presta, para saber que um texto foi publicado por IA. Foi copiado e colado. Porque se a pessoa teve o trabalho mínimo de trabalhar sobre o texto, de analisar o texto, de melhorar o texto, já é uma coisa. Agora, a maioria quer usar IA copiando e colando, não vai dar certo. Eu, sem software de plagiar, eu já sei que foi um texto copiado e colado de IA. Então, você quer escrever melhor, não cometa esses erros. Primeiro, travessão. Cara, esse é o mais claro de pegar, que a pessoa copiou e colou. Por quê? Olha só, gente, dá uma olhada aqui. Para o que você está fazendo e olha isso aqui. Vem, olha aí, olha aí. Tem o travessão. Eita, cadê? Agora o Felipe que fez besteira. Vamos lá. Tem o travessão número um e o travessão número 2. Presta atenção aqui, tá? Que você não precisa de software antiplágio para saber quem é que copiou. Eu entrei nos orientadores. Um e 2. Me diz aqui no chat qual é o travessão que aparece nas IAs. É um ou é o 2? As IAs colocam qual travessão? Um ou dois? Fala a sua impressão aí, gente. Um ou dois? Dois, 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 um, dois, dois. Beleza. Agora vamos lá. Você que está no computador, olha para o seu teclado. Olha para o seu teclado agora. Caso vocês entrar na aula para escrita de teses, eu estou falando para você olhar para o seu teclado. Olha que profundidade isso. Tá olhando para o teclado? Agora diz para mim, o que que é melhor? Teclar, o que que é mais prático? Teclar o um ou teclar o 2? O que que é mais prático aí no seu teclado? Teclar um ou teclar o 2? Coloca aí. Exatamente. Um. Então, olha só, eu não preciso de software antiplágio. Vem essa galera, né, aqui na internet que não sabe de engenharia de prompt, aí vem ficar dando conselho errado na internet, né? Aí o cara levanta a boca para falar assim: Oh, agora eu não posso mais usar travessão. Eu estou sendo criminalizado. Eu sempre usei travessão. Quem é engenheiro de prompt vai chegar e vai falar assim: manda aí teu texto para eu ver. Aí o texto tá cheio de dois. Me digam uma coisa, meus queridos. Vocês estão aprendendo um conteúdo riquíssimo em menos de 5 minutos dessa aula, hein? Cara, tá barata essa aula, hein? Ainda bem que vocês vão entrar na mentoria. Me digam uma coisa: se a pessoa, a vitimizada, coitadinha, me manda o texto dela e o texto dela tem um monte de travessão do estilo 2. Me contem, meus queridos, isso é um texto que foi copiado e colado de uma IA? Sim ou não? Usou IA. Eu não preciso de software antiplágio. Esqueçam software antiplágio. Todos são uma porcaria. Nenhum presta. Turnitin, Copylix, GPT-0, Smode, nenhum presta. Eu sei quando o cara é vítima. Ah, eu sempre usei. E quando o cara é um malandrão. Entendeu? Essa é a diferença de você ser treinado por uma pessoa que cria IA, que não é usuário de IA. Tá? Então, assim, já tô no primeiro minuto. Primeiro é ajudando você a se defender, né? Ajudando você a se defender. Você que usa o travessão menor, que é o travessão que o humano usa, porque ele é mais prático de apertar. E você que tá aí bancando de inocente, cheio de mentira nas costas. Beleza até aí? Estamos só começando. Cara, tem gente que escolheu não estar nessa aula. Outra coisa também que é muito cara de IA, parágrafos uniformes. Quando você pega essas IA genéricas, ChatGPT, Gemini, Copilot, DeepSeek, tudo parágrafo uniforme. Você vê lá, 5 linhas, 5 linhas, 5 linhas, ou então 6 linhas, 6 linhas, 6 linhas. Nenhum humano escreve assim. Como é que você escreve? Você tem às vezes 3 linhas, às vezes você tem 5, às vezes você tem 10.
É IA. Copiou e colou. Porque não tem problema usar IA, o problema é copiar e colar, entendeu? Aí é que é complicado, sabe? E citações indiretas excessivas e ao final. Quando você tem uma IA ruim, Claude, Gemini, DeepSeek, ChatGPT, e isso eu estou falando para acadêmicos, tá? Ele geralmente coloca, ela cospe a informação, aí lá no final ele coloca umas citações nada a ver, no final, assim, geralmente do tópico. Isso daí também não dá. Então, assim, a gente está falando de erros. Você quer escrever tese na metade do tempo? Não faça com IA genérica. Porque, gente, eu treino os orientadores, eu sou contratado pelos mestrados e doutorado para fazer treinamento para orientador. Eu não uso um software antiplágio. Não precisa. Não precisa. Então, sinais claros. Estruturas rasas ou desconexas com a proposta da tese. Porque geralmente essas IAs genéricas, elas são pequenas, elas geram textos pequenos. Entendeu? Gera texto de uma, duas partes. Pede para ela gerar um capítulo. Pede aí, a sua IA de preferência. Cria um capítulo, tá? Sobre qualquer coisa. Provavelmente, se você copiar e colar no Word, vai ter em torno de 2 páginas. Aí o que que o cara faz? O cara tem que gerar muitas partes diferentes. Se ele entra no Super Agent aqui, só para te ajudar a visualizar, olha só, fiz aqui uma revisão de escopo sobre herbicidas e tal. Cara, ele vai até o final. Ele gerou um artigo completo. Quando você vai para essas IAs, GPT, etc., é uma coisa de 2 páginas. Ele não gera 20, 15 páginas. Então isso é um problema, porque aí você gera várias partes que são ilhas isoladas. A sua tese, a sua dissertação parece uma colcha de retalhos, que não tem conexão entre essas coisas. Inclusive, vocês querem aula de persuasão? Isso daqui é um problema sério de persuasão em teses e dissertações. Quem quer aula de persuasão aqui? Querem que eu faça uma aula de persuasão? Persuasão escrita para tese e dissertações. Quem quer? Sim? Show? Quer? Show! Vou fazer uma aula de persuasão para vocês. Porque isso daqui é o que se chama de elemento estrutural de persuasão. Quando as partes estão completamente desconexas, você vai persuadir menos. E existem elementos conteudísticos de persuasão também. Mas aí só se vocês estiverem na aula. Vocês querem aula? Quero, quero. Aí sim. Vamos lá. Vamos nessa. Afirmações genéricas. Afirmações genéricas. Isso é o clássico das IAs genéricas. Fazerem afirmações genéricas. Vocês já pararam para pensar quais são as fontes dessas IAs? Olha aqui. De onde que vem? Onde que elas bebem da fonte? De onde que elas tiram informação? Tem essa pesquisa aqui, ó. 10 milhões de citações. Pesquisa com Google. E lembrando, Google aqui é Google Gemini e Notebook LM. Que agora o povo fica, oh, Notebook LM faz até podcast. O que tu vai fazer com esse podcast, meu amigo? Ele vai escrever sua tese? Ah, e o Notebook LM. Gente, é a tua tese. Entendeu? Então, olha aqui, ó, Google. De onde que vem a informação do Google? Gemini e Notebook LM. Reddit, 21%, Quora, 14%. O que que são essas coisas? Fóruns de discussão. Qualquer um bota qualquer coisa lá, até que a Terra é plana. YouTube, 18%, LinkedIn, 13%. Você quer escrever uma dissertação com o Gemini e o Notebook LM? Entendeu? ChatGPT, metade é Wikipedia. Eu não estou dizendo que é errado citar a Wikipedia, tá? Você tem uma citação do Wikipedia, pô, legal, né? Uma citação. Agora, você colocar lá 47% de Wikipedia, não dá, né? Perplexo, perplexo também, né? Não, perplexo. Agora o perplexo. Metade é fórum de discussão, qualquer um bota qualquer coisa. Tô te mostrando isso porque às vezes algumas pessoas ficam falando: ah, o Felipe tá falando isso só para vender a mentoria. Você escolhe. Você quer usar IA genérica? Tá aqui, afirmações genéricas, baseadas em pouquíssima profundidade argumentativa. Você não tem profundidade argumentativa nessas IAs. Elas se ocupam, entende aqui uma coisa, elas são
descritivas e não analíticas. Elas parecem mais uma apostila do que uma dissertação ou uma tese. Por quê? O que que uma apostila faz? Presta atenção, gente, não dispersa não. O que que a apostila faz? Descreve uma informação. E a apostila é boa, sei lá, para você fazer para estudo, essas coisas. Agora, se você precisa de algo muito mais profundo do que late de uma dissertação de uma tese, elas não te entregam isso. Fora que são sessões curtas e superficiais, né? Parece de fato apostila. Quem aqui já ficou chateado com o chat GPT? Um tópico, um parágrafo, três bullet points. Um tópico, um parágrafo, três bullet points. Não é assim? Dá uma chateação, né? Dá uma chateação porque é uma apostila, entendeu? Falta de coesão entre capítulos e isso daqui acumula. Vamos fazer aqui. Eu fiz esse teste ontem. Quem estava aqui ontem no teste? Eu vou fazer esse teste de novo. Vocês me permitem? Esse teste é muito bom. Vamos lá. Escrever introdução. Primeiro ou por último? Bota aqui no chat. Primeiro ou por último? Primeiro, último, último. Por quê, gente? Deixa eu te falar uma coisa. Primeiro, o que que você aprende por aí nesses guruzinhos de internet que nunca escreveram nada de relevante, nunca criaram uma IA e não tem método de escrita? O cara chega e diz assim: primeiro você faz os capítulos e depois você faz a introdução para dar liga nos capítulos. O que ele está falando é mais ou menos o seguinte: primeiro você faz o caos, depois você tenta dar alguma ordem ao caos com a introdução. A introdução é um elemento persuasivo essencial, primeiro para o próprio escritor. Por isso que ela tem que ser feita antes. E aí junta o fato da pessoa usar uma IA genérica, que ela tem que gerar por micropartes, com o fato dela não ter coesão, não ter método de escrita, e aí tudo começa a dar errado. Citações artificiais ou inventadas, né? Ocorre muito em IA genérica. Isso porque a pessoa não sabe promptear, e quando eu digo saber promptear, é saber engenharia de prompt. Não adianta você cair nesse conto. Agora que na internet tem a galera querendo ensinar a escrever tese, nunca nem escreveu a própria tese, te ensinando a escrever tese. Aí o cara chega e fala assim: pega o meu prompt, o prompt genérico que não funciona. Aí gera um monte de citação inventada, artificial, porque é uma IA genérica. Não tem conexão e aí não tem revisão nenhuma. E você simplesmente gera o texto, você não consegue fazer o peer review nela. Por exemplo, aqui dentro do Academia 24 Horas, você consegue usar esse robô aqui, Peer Review. São mais de 50 robôs que começam a trabalhar para você aqui. Você manda a sua tese e ele faz um parecer. Parecerista 1, aí vem parecerista 2 e depois ele ainda corrige a sua tese. Aqui, ó, vamos conversar, como é que faz? Então, essas IA genéricas não fazem isso. Por que que eu começo por aqui? Lembra? Você quer ir para a Lua, você tem que ter um veículo que te permita ir para a Lua. E veículos genéricos não vão te permitir. Vamos lá. O que que realmente funciona? Cara, eu vou te mostrar isso aqui e você vai falar, é só isso que precisa para escrever a tese na metade do tempo? É. Vamos lá. Só que o problema é você entender da maneira estratégica, encaixar essas coisas. Primeiro, você tem que ter método de escrita. Usar IA genérica sem método de escrita é tipo você querer saber, sair de férias, mas não sabe nem para onde vai. Você vai chegar em algum lugar, mas talvez não seja a melhor opção. Método de escrita é muito importante. E o que que eu vejo agora? Um monte de mestrando, doutorando, que quer escrever dissertação em tese usando IA, mas não quer usar método de escrita nenhum. Aí ele já está usando uma IA genérica e ele não tem método de escrita. Ele acreditou num guru de internet que deu um prompt genérico para ele. Olha o problema. Outra coisa que realmente funciona, IA treinada.
uma IA que tenha, já que vai para a Lua, você tem que ter algo que te leve para a Lua, né? E terceiro, sequência de uso. Gente, quando se fala de escrita acadêmica, com IA ou sem IA, existe uma máxima que é muito importante você entender. A ordem dos fatores altera o produto. Vou te falar como que muitos escrevem. Vamos ver se você está se enquadrando nisso aqui. Jeito inadequado. A pessoa chega e faz assim, ó. Escreva o tópico XYZ sobre ABC. Não há planejamento. Esse é o jeito inadequado. O jeito adequado é o quê? Planejar antes de escrever. Você planeja o que vai estar no tópico, é óbvio que a IA pode te ajudar nesse planejamento, e depois você escreve. Você vai ver isso aqui, vai ser uma aula bem prática, bem mão na massa. Vamos fazer isso aqui na prática. Inclusive, coloca aí o tema da sua dissertação, da sua tese e tudo mais. Vamos lá. Algumas premissas aqui. Primeiro, planejamento é mais importante que a execução. Se você entra numa IA genérica, sem método de escrita, e fala para ela simplesmente escrever, você provavelmente vai ter um texto, mas esse texto não tem qualidade. Ele, no máximo, tem agilidade. Segundo, é que planejar, quando a gente vai planejar, é muito importante a gente partir da premissa de que o argumento é a coisa mais importante de uma tese, uma dissertação. Nenhuma tese, nenhuma dissertação paga tema. E opinião não é argumento. Opinião é uma coisa, argumento é outra. E muitos aqui, não é por culpa de vocês não, tá, gente? São muito mais expostos em mestrados e doutorados à opinião e não a argumentos. Você, numa disciplina de mestrado e doutorado, dependendo do lugar que você está, você é muito mais exposto à opinião do que a argumento. E eu arrisco dizer que tem disciplinas, tem locais que você não é apresentado a nenhum argumento. Você só é apresentado a opinião. E aí, quando você vai usar IA, você não sabe argumentar. Vou te dar um exemplo. Posso dar um exemplo tosco? Peguei essa caneta aqui. Qual a cor dessa caneta? Não tem pegadinha, não. Pode responder aí. Qual é a cor dessa caneta? Não é assim, não, não. Não, fala aí qual é a cor. Preta. Perfeito. Isso daqui é caneta preta. Vamos lá. A minha opinião é de que ela é preta. A opinião do Wilson é que ele é preto. A opinião do Eduardo é que é preta. A opinião da Andressa é que é preta. Ela é uma boa opinião? Cara, ela é uma boa opinião. Ela provavelmente, se tivesse uma eleição, ela ganharia? Provavelmente ganharia. Mas isso não torna essa opinião um argumento. Não é porque ela é uma boa opinião que ela é um argumento. O argumento precisa ser demonstrado. Aliás, eu acho que eu vou dar sala de persuasão. Eu vou dar sala de persuasão. O argumento precisa ser demonstrado. Por exemplo, eu apliquei um teste de colorimetria e aí isso gerou um código de cor RGB FFFFF e esse código geralmente está associado à cor preta. Viu a diferença? Muitos de vocês têm bons textos que não convencem ninguém. Eu vejo isso na minha mentoria. O cara entra na minha mentoria, quem é que já entrou aí? Vambora, galera. Coloquei aqui no chat já o link, entra logo aí. Ele agenda comigo. Aí quando eu vou ver o texto, não convence ninguém. Por quê? Não tem argumento. Não tem argumento. Você precisa ser um artesão do seu texto. E a IA é só uma ferramenta. Ela é um ponto de partida. E a melhor maneira de você fazer esse artesanato é com prompts alfaiate. Felipe, o que é prompt alfaiate? Vamos lá.
Prompt alfaiate, ele não é o prompt genérico. Prompt genérico são esses que ficam te vendendo na internet. Alguns aqui já gastaram a grana com isso. Que é um prompt usado, gerado numa IA, em algum momento, você não sabe nem qual é a IA. Sabe, sei lá, como é que foi gerado esse prompt. E a pessoa diz que é um prompt que você pode usar para gerar a sua tese. É mais ou menos esse o discurso, né, que é utilizado. E aí o que acontece? Esse prompt, você não sabe se ele funciona com a tua IA. Ah, não, Felipe, funciona assim. O cara usou no Gemini e eu também uso Gemini. Mas o algoritmo do Gemini muda, entendeu? É uma receita do fracasso. Isso daqui é prompt alfaiate. Deixa eu te mostrar. Engenheiro de prompt. Aqui no Academia 24 Horas. Você vai receber o Academia 24 Horas na nossa mentoria de presente, tá bom? Deixa eu ver aqui um exemplo de tese aqui de vocês, ó. Vamos supor. Ah, nanoemulsões, agroquímica. Vou pegar aqui um exemplo. Quero elaborar a introdução da minha tese sobre nanoemulsões na indústria agroquímica. É óbvio que eu estou fazendo aqui de uma maneira simulada, tá, pessoal? Precisaria conversar com o Rodrigo, que é quem colocou essa sugestão, para saber melhor sobre a tese dele, mas entra aqui de uma maneira simulada. Elabore o prompt completo de geração da introdução que será usado no robô escrita acadêmica do acadêmico 24 horas. O que eu estou fazendo? Olha aqui, ó, presta atenção. Isso daqui não é prompt, isso é desejo. Só que vocês aprendem por aí que isso é prompt. Pessoal, isso é desejo. Isso é desejo, não é prompt. Só que vocês aprendem que e tem gente te cobrando para você aprender isso. Fala sério. Vamos lá. Outra coisa, olha só essa característica. Eu não estou pedindo para ele gerar um prompt genérico. Eu estou dizendo o que eu quero, introdução sobre nanoemulsões, e que eu vou usar no robô escrita acadêmica. Isso é um prompt alfaiate. Olha aqui, ó. Você usa na IA específica para o que você precisa. Olha esse prompt, gente. Olha esse prompt. Agora, tem gente que quer te ensinar a fazer prompt. Você compra um curso ChatGPT para acadêmicos e você fica gastando 2 horas para fazer um prompt que não vai ficar bom. Olha isso aqui. Aí o que eu tenho que fazer? Tem que olhar, ler. Opa, é isso aí, gostei, vai ser isso aqui mesmo. Ou você altera o que quiser alterar, vem aqui no robô escrita acadêmica e pronto. Isso é prompt alfaiate. Isso é prompt alfaiate. Vocês não precisam ficar pegando prompt na internet. Vocês geram seus próprios prompts para a necessidade exata que vocês precisam. Vamos lá. Então, a etapa um é você fazer o planejamento estruturado da sua tese, tá? Eu vou até parar aqui, ó. Vou até parar. Se você quer, já que o planejamento é mais importante que a execução, vamos planejar. Planejamento estruturado. Você pode usar o engenheiro de prompt, né? E gerar o prompt aqui, ó. Você pode gerar o prompt aqui, ou você faz diretamente no robô escrita acadêmica. Eu vou gerar o prompt direto, tá? Quer dizer, eu vou gerar o prompt porque eu quero que vocês vejam o poder disso. Então vamos lá. Quero planejar a promessa, capítulos e tópicos de cada capítulo da minha tese de doutorado sobre, ó, vou ver aqui o do Hubert, egressos do ensino médio integrado do IFMA que incorporam
a Polícia Militar do Maranhão. Aqui, quem sabe, faz ao vivo, né, gente? No período de 2020 a 2024. Elabore o prompt completo que será usado no robô Escrita Acadêmica do Acadêmico 24 horas. Eu não estou escrevendo, eu estou o quê? Planejando. Essa é a primeira etapa. Eu poderia planejar diretamente no robô Escrita Acadêmica? Com certeza. Se eu tiver método de escrita, isso você tem na nossa mentoria, e você ainda pode olhar os treinamentos que tem aqui, ó. Tem treinamento só de tese aqui, ó, tá? Então, essa é a primeira etapa. Se você quer gerar algum texto mais rápido, com altíssima qualidade usando inteligência artificial, você precisa primeiro planejar o texto e não sair cuspindo o texto por aí, muito menos em A genérica. Ok? Olha aqui, ó, já gerou o meu prompt. É óbvio, eu tenho que ler e tal, tá, gente? Eu vou aqui simplesmente copiar e colar para facilitar. Ó. Análise, chain of thought, quem é que lembra disso? Só quem é engenheiro de prompt. E essa galera que te ensina por aí na internet não é engenheiro de prompt. Às vezes não é engenheiro nem da própria dissertação, nem da própria tese, né? Aí eu vou colar aqui no robô escrita acadêmica e vou planejar no meu texto, tá? Segunda etapa, você vai trabalhar a argumentação do seu texto. Depois que você planejou, tá ele aqui, ó, tá trabalhando aqui. Só que ele não vai sair cuspindo, não. Você vai ver, ó, tá analisando artigos, tá buscando referências. E no Crossref, hein, é o repositório do DOI. Todos os artigos que tem DOI no mundo estão aqui. Não é igual IA genérica que sai cuspindo. Então, depois que eu planejo, eu vou para a fase de argumentação. O que é isso? Eu vou ajustar o microscópio e vou olhar para o quê? Para os meus tópicos. A tese se subdivide em capítulos, capítulos se subdividem em tópicos. Tópico 2.1, tópico 3.2, isso é tópico. Então, o planejamento começa macro e depois ele vai para o micro. Aqui, ó, macro e depois ele vai para o micro. E eu ainda estou planejando. Tanto na etapa um quanto na etapa 2 eu não escrevi. Eu só estou planejando, ok? E tá ele aqui trabalhando, tá lendo bibliografia, tá estudando, sabe? Porque qual é o problema das IAs genéricas? Elas precisam liberar dopamina no teu cérebro para você ter a sensação de alívio. Então, se elas tiverem que escolher, isso lá naquele artigo do ChatGPT, se elas tiverem que escolher entre opção um, pensar mais e depois falar. Opção 2, falar assumindo um risco de alucinar, elas vão querer a opção 2. Porque a opção 2 te dá dopamina. E você não vai para uma outra IA, você não assina uma outra IA. Porque você passa a associar o seguinte, ufa, tá resolvendo meu problema. Isso daí é uma parte do cérebro que se chama reptiliano. É o reptiliano que move com a sobrevivência. Então, se ela tiver que escolher entre alucinar e ser mais rápida, ou demorar um pouquinho mais, 1 minuto, e pensar, ela vai escolher alucinar. Olha aqui, ó, tá vendo mais referências acadêmicas. Ele não está fazendo um planejamento cuspindo uma informação. Ele está de fato analisando a informação. Ele está sendo um consultor aqui antes de colocar qualquer coisa. Tá vendo a diferença, galera? Lembrando, essa nossa IA aqui você vai receber da nossa mentoria. O link está aqui no chat. Vamos lá. Depois que eu trabalho a argumentação, aí eu escrevo. Tá vendo como que escrever não é a primeira coisa? Escrever é a terceira coisa. Eu já tenho o meu sumário, daqui a pouquinho vai estar aqui.
Eu já tenho os meus argumentos. Agora eu escrevo. Depois que eu tenho tudo isso mapeado. E, gente, o que uma IA te entrega, não importa IA. É um ponto de partida. Você tem que ler, tá? Bonitinho. Tem gente que fala assim, ai, mas eu, ai, não sei o quê. Cara, você tem que ler. Você já está usando a ferramenta incrível, com referências reais, com tudo real, sem alucinação. Você não quer nem ler, aí quebra, né? Aí quebra. Então, aqui você tem que pegar aquilo que a IA te dá, olhar para aquilo como a premissa de que é um ponto de partida, e você vai ler. Não vai copiar e colar. Você vai ler, e aí você vai usar aqui verbos amigos. Ampliar, diminuir, substituir. Ó, anota esses verbos amigos aí. Eliminar, inserir. Entendeu? Quando você lê, você vai fazer essas coisas aqui. Não é somente passar o olho. Então, essas são as três etapas mais importantes. Agora, o que que eu vejo na prática? O cara ignora a etapa um, ignora a etapa 2 e fala assim para a IA: escreve aí para mim. Aí a IA vai falar assim: pô, amigo, ficou complicado pro meu lado, né? E essa é a maneira, então, de você fazer. Felipe, eu tenho meu texto pronto. Eu ainda posso usar IA? Sim. Deixa eu te falar uma coisa que é uma das coisas que, como eu tenho contato com muitos acadêmicos, né? Tem certos dados que gritam nos meus olhos, né? E um dado é esse que eu vou te falar. A galera tem EA. Usa para escrita e não usa para revisão. O cara, ele esquece que a IA também pode revisar, se for uma IA treinada. Ele esquece, simplesmente ele deleta da mente dele. Então, depois que você escreve, você ainda assim pode usar a IA na revisão, tá? Na revisão. Mas antes de eu falar da próxima etapa, vamos ver aqui se já está pronto. Aqui, ó, tá pronto aqui. Show de bola. Olha aqui. Planejamento estrutural de tese de doutorado. Isso daqui não é viagenzinha, não. É baseado em bibliografia. Traz um resumo executivo que vai dizer bonitinho. Aí vem, ó, o problema de pesquisa. Me traz o problema em formato de pergunta, né? Porque problema sem ser em formato de pergunta não faz o menor sentido. Justificativo, tudo aqui bonitinho. Olha aqui, a estrutura geral da minha tese, gente. Com número de páginas estimado. Aí vem o desenho detalhado por capítulo. Olha isso. Capítulo e tópicos. Já utilizando uma técnica de escrita acadêmica, porque o robô escrita acadêmica ele é treinado no meu método, né? No método em 10 de escrita, que vocês vão ganhar na mentoria. E aí ele já coloca utilizando a técnica do funil, que é uma técnica argumentativa de disposição do conteúdo. Olha aqui. Lembrando, eu fiz com um prompt que eu nem li. Foi só exemplo, tá? Eu poderia ter pedido, por exemplo, com 3 capítulos, com 5 capítulos, eu nem li. Aí vem, ó, metodologia, cronograma e a bibliografia, inclusive clicável. Olha aqui, ó. Clicável, galera. Clicável. Dorme com esse barulho. Top, né? 15 bibliografias. Vamos lá. Isso daqui é o quê? É o 1. Agora eu preciso do 2. Argumentação com pesquisa e fundamentação. Vamos pegar aqui um exemplo. O que vocês querem que eu escreva? Sei lá, vamos fazer aqui esse referencial teórico, pode ser? Vamos agora focar nesta parte. Vou colocar aqui a parte. Quero que você organize 3 argumentos para cada
Vamos focar nesse capítulo, né? E seus tópicos. Quero que você organize 3 argumentos para cada, ou melhor, 2 argumentos para cada tópico. Tópico. Quero desta forma. Presta atenção, gente. Lembra, eu ainda nem escrevi. Eu estou planejando. Argumento, descrição do argumento, como pode ajudar na parte teórica. O que eu estou fazendo? Eu estou saindo da etapa 1, planejamento, estou indo para a etapa 2, argumentação. Estamos claros até aí, pessoal? Me diga, por favor, porque eu vou começar a complexificar aqui. Estamos caminhando junto até aí, galera? Sim? Beleza. Vamos lá. Show. Grande Wilson, está sempre aqui com a gente. Muito bom te reencontrar. Vamos lá. Olha só. Ele, quando vai gerar os argumentos, ele também não vomita argumento. Ele vai analisar, entendeu? Vai analisar, vai ver se é isso mesmo. Beleza? Existe uma curadoria. E ele vai organizar os argumentos do meu referencial teórico, que tem esses tópicos: legislação, teorias de trajetória, formação policial, estudos de egressos e por aí vai. Só que ele não vai só me dar o argumento com base ultra realista numa pesquisa. Ele é teu funcionário. Ele não é um gerador, ele é um executor. Mas ele também vai me dar a descrição do argumento, como pode me ajudar na parte teórica. E aí eu vou simplesmente, depois que ele me der os argumentos, se eu concordar, é óbvio, se eu quiser ir por esse caminho, eu posso sempre usar os verbos, né? Aí eu peço para ele escrever aquilo que eu quero escrever. Tá claro? E depois que ele escreve, obviamente, eu posso pedir para ele revisar. A escrita que vai sair dele, você vai ver, já é uma escrita bem, mas bem humanizada. Não tem esse bando de travessão, não tem esses parágrafos uniformes, não tem vários problemas de IA. Afinal, eu criei ele para não reproduzir os problemas de IA, né? Mas vamos lá, ó. O que você faz depois que o teu texto está pronto? Que pode ser um tópico, pode ser um capítulo, ou pode ser a tese completa. Você vai fazer essas coisas aqui, ó. Você tem 4 mecanismos de revisão. Porque muitos de vocês não usam nenhum desses. Vocês fazem na mão, no achismo. Inclusive, vocês querem aprender sobre revisão também? Como revisa? Eu posso dar uma palhinha aqui. Deixa eu só esperar ele escrever o capítulo, tá? Que aí eu vou dar uma palhinha. Show. Olha só que lindeza, gente. Olha o mapeamento dos meus argumentos. E não é somente o argumento. Por exemplo, as diretrizes para EMI destacam a importância do currículo integrado, enfatizando competências técnicas e socioemocionais para desafios locais e regionais. É também o seguinte: qual é a descrição do argumento? Apresentar diretrizes que apontam para o desenvolvimento integral, favorecendo a transição para o mercado de trabalho. E ó, como que ele ajuda na parte teórica? Ele sustenta a discussão sobre a importância de políticas educacionais que promovam a articulação de ensino médio profissionalizante. Tudo é planejado. A sua tese, a sua dissertação não pode ser um negócio que sai cuspindo informação, gente. É claro, o certo é o quê? Sou eu ler isso tudo aqui e tal. Tá me dando bibliografia, bonitinho, né? O certo sou eu ler. Aí o que que eu vou fazer? Eu posso revisar de várias maneiras, tá? Depois que eu escrevi, agora é a terceira fase, vou escrever. Depois que eu escrevi, eu posso revisar primeiro aqui no robô Peer Review, se é um texto completão. Por exemplo, ó, analisou aqui o capítulo 1 e 2 da tese. Ele não só faz o parecer, mas ele também corrige, tá? Eu posso usar o parafraseador, que é esse daqui. Esse daqui é para coisas menores. Sabe quando o orientador fala que aquele parágrafo não ficou legal,
Ou então a banca diz que aquela parte faltou um exemplo. O parafraseador é para microalterações. Olha isso aqui, ó. Quero sua ajuda para trazer mais exemplo do trecho abaixo e expandi-lo para 700 palavras. E aí ele vai lá, expande o texto para 700 palavras e traz, obviamente, os exemplos. Você também vai usar outro instrumento de revisão, é correção linguística e textual. Tá aqui, ó. Corretor linguístico e textual. Isso daqui, obviamente, é para a parte linguística e textual. Muitos aqui revisam, tudo na mão, né? Revisa. Chega uma hora que você não vê mais o problema no texto. Quem já passou por isso? Felipe, eu li esse texto 100 vezes. Como que eu não achei o erro de português lá da página 72, Felipe? Eu li esse negócio 100 vezes. É porque você leu 100 vezes que ele está errado. Revisão em excesso produz erro. Pensa numa curva normal. Você está aqui, né? Revisão faz bem, revisão faz bem, revisão faz bem, revisão faz bem. Você chegou no topo, a revisão ainda faz bem. Você continua revisando, faz mal, faz mal, faz mal, faz mal, faz mal. Faz mal. E geralmente quem revisa muito é quem não tem método de escrita. Quem tem método de escrita quase não revisa. E aí você pode corrigir esses problemas aí no corretor linguístico textual. E você ainda tem o formatador de referência. Aqui, ó. Você coloca suas referências aqui e ele formata BNT, por aí vai. Tá claro, gente? Então, hoje, quando a gente fala disso aqui, ó, de sequência de geração de texto, a escrita, ela é a última coisa aqui, depois é só revisão. Ela não pode ser a primeira, jamais. Em todo momento aqui, você pode usar os nossos verbos amigos. Vou até tirar aqui de cima. Verbos amigos. Ampliar, reduzir, especificar, retirar, substituir, exemplificar. Você vai interagindo com ele usando esses verbos amigos. Meu povo, até aí tá claro? Porque eu vou trazer mais ingredientes. Quer escrever tese 10 vezes mais rápido? Planeje mais e escreva menos. Esse aqui é o tom até agora. Beleza? Show de bola? Quem é que já entrou na mentoria aí? Vamos continuar aqui. Mas enquanto continua, deixa eu colocar o link da mentoria. Turma de carnaval, hein? Não procrastina, não. Estamos na melhor condição possível. Você ainda ganha as nossas IAs. Vamos lá. Felipe, ok. Entendi. Mas ficou faltando uma coisa na sua explicação, Felipe. O que que ficou faltando na minha explicação? Olha só o que que ficou faltando. Eu te disse que você faz a escrita guiada e depois você revisa. Só que eu não escrevi para você. O que que eu fiz? Não dispersa não, hein, gente? Presta atenção. Eu fiz o planejamento de argumentos do meu capítulo. Lembra disso? Eu fiz o planejamento de argumento do meu capítulo. Eu não escrevi o capítulo. Para escrever o capítulo, eu poderia escrever aqui no Acadêmico 24 horas, tá? Eu poderia escrever aqui. Mas eu quero te mostrar uma IA que você vai ficar, como diz no Rio de Janeiro, bolado. Então eu pulei a parte de escrita de propósito. Porque você vai entrar na nossa mentoria, eu quero que você escreva dentro do Super Agent. E você vai saber por quê. Você vai saber por quê. Vamos lá. Poder do Super Agent. O que é o Super Agent? É uma IA avançada. Ela não é só uma IA treinada, é uma IA avançada, de altíssima qualidade. Ela não depende de prompt. Você que é usuário do Super Agent, você não precisa colocar aqueles prompts quilométricos, não. Ela gera geralmente um texto de mais de 15 páginas com mais de 30 referências. Geralmente, mas você vai ver aqui. Isso tudo é em minutos.
minutos, gente. Então, olha só, você vai planejar, tudo tem que planejar, não é isso? E depois você vai escrever. Seria o equivalente à etapa 3 do acadêmico 24 horas. Aqui, ó, essa etapa daqui. Só que ao invés de eu fazer aqui, eu vou fazer no Super Agent. Eu sei que pode estar abstrato. Vamos fazer aqui na prática? Eu vou copiar o meu planejamento. Olha aqui, ó. Vou copiar meu planejamento. Vamos aqui para o Super Agent. Olha só. Quero que você elabore, preste atenção, o capítulo de referencial teórico da minha tese de doutorado sobre. Vou pegar lá sobre o que é a tese de doutorado. Calma aí. Egressos. Pá, 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 pá. Abaixo estão a descrição do capítulo, a organização dos tópicos e os argumentos de cada tópico. Aí eu colei o quê? O meu planejamento. Elabore o capítulo completo de referencial teórico desta tese. Vamos lá, vamos lá. Relógio. Vamos fazer aqui, quem sabe faz ao vivo. Já viram esse ditado em algum lugar, né? Coloquei aqui o cronômetro e você vai auditar comigo o desempenho do Super Agent. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou apertar play e o cronômetro vai rodar e você vai ver ao vivo o texto sendo gerado. Inclusive, é o referencial teórico completo dessa tese de doutorado. Você está vendo o relógio, né? Você está vendo aqui o relógio, você está vendo também o Super Agent. Então, vamos aqui para o Quem Sabe Faz ao Vivo.
6 minutos e 52 segundos, senhoras e senhores. 6 minutos e 52 segundos. Quem na internet prova ao vivo isso acontecendo? Tá vendo aqui o Wikipedia, Reddit? Tá vendo? Não tá, né? Olha só isso, gente. Olha aqui, vamos fazer uma auditoria. Tá vendo aqui travessão? Não, né? Tá vendo, ó, parágrafos maiores, parágrafos menores, variação linguística. Sabe o que que é isso aqui? Ó, isso aqui, galera, é referência. É referência, tá bom? Isso tudo aqui é referência. Então, um negócio incrível, galera. Ó, tô passando o mouse em cima, vocês estão vendo? Referência, galera. Tá muito top. Quantos minutos mesmo? 6 minutos e 52 segundos. Vamos continuar a nossa auditoria? Vamos ver aqui o tamanho final desse texto. Vamos ver o tamanho final desse texto. Aqui a gente mata a cobra e mostra a cobra ao vivo. Morta, inclusive. Vamos lá. 10 páginas sem formatação, hein? Colocar aqui com formatação Arial 12, espaçamento 1,5. Ele tem 16 páginas. E, por acaso, 16 referências. Um artigo completo de referencial teórico para a minha tese de doutorado, gerado em 6 minutos e 52 segundos. Cara, isso daqui, como eu dizia lá no Rio de Janeiro quando era criança, é de outro mundo. Não existe na internet uma pessoa que faz isso na tua frente, ao vivo, e prova que funciona. A gente gerou um texto de 16 páginas com 16 referências em 6 minutos e 52 segundos. Top, né? Aliás, esse mapa mental tá top demais, né, não, gente? Tá muito legal esse mapa mental. Vocês querem esse mapa mental? Vocês querem? Sim? Quem quer esse mapa mental? Sim? Cara, show de bola. Vocês querem de presente? Ah, beleza. Show de bola. Eu vou fazer o seguinte, então, ó. Vocês têm que estar dentro do IA Acadêmicos para isso. Vou mandar aqui o link do IA Acadêmicos para você. É gratuito, tá, gente? É só entrar. De repente, muitos de vocês já até estão no IA Acadêmicos. Ó, IA Acadêmicos é um grupo de WhatsApp gratuito meu, que eu compartilho muita coisa boa lá. Já coloquei o link aqui. Entra no IA Acadêmicos, que eu vou mandar só para quem está lá dentro. Porém, eu vou mandar com senha. Então já coloca aí uma sugestão de senha. Eu vou mandar com senha, a gente vai combinar a senha aqui na aula, porque eu não vou ficar mandando meus materiais para qualquer um que não está nem aqui na aula como você tá, para a pessoa receber. Então, coloca aí a sugestão de senha, a gente vai combinar a senha, e aí eu vou mandar lá dentro do IA Acadêmicos, tá? Já coloquei o link do IA Acadêmicos aqui, entra lá no grupo e vou encaminhar o mapa mental. Não vai ser, eu não vou encaminhar o mapa mental nesse minuto, não, tá, gente? Até de noite aí eu encaminho o mapa mental. E aí você vai receber de presente esse mapa mental. Coloca aqui a sugestão de senha, tá? Que a gente vai combinar aqui ao final o que vai ser a senha. Enquanto isso, deixa eu só fazer aqui um convite rápido para você. Quero te fazer um convite. A Tânia já aceitou esse convite. Hoje ela é doutora, tá?
Quem está no Instagram, dá para entrar no IA Acadêmicos lá no link da bio. Tem lá o Receba Presente. E aí você entra no IA Acadêmicos, tá? Aproveita e já se inscreve aí no Super 8, no Academia 24 Horas. A Tânia, ela aceitou esse convite, ela é doutora em educação, defendeu agora em janeiro. Inclusive, nem é no Brasil, é o Summa Cum Laude. Assim, honraria. Graciane é mestre em engenharia cartográfica, o Darlan é doutor em direito, a Vanessa é doutora em saúde pública, ela que é da Odonto. É você que deseja minha ajuda pessoal. Felipe, eu já entendi. Eu sou uma pessoa comprometida, eu estou aqui em pleno carnaval, mas eu sei que faz muita diferença ter uma pessoa que, de fato, é professor de mestrado, doutorado no Brasil e nos Estados Unidos, de fato tem carreira acadêmica. Durante 10 anos fui professor de universidade pública, eu saí porque eu quis, eu pedi exoneração. Então faz diferença ter alguém que é criador de IA e não um aventureiro. Faz diferença alguém que dá garantia de aprovação. Então, eu quero continuar contigo. Imagina você ter minha mentoria completa para acelerar sua dissertação ou tese. E eu digo não somente na escrita, mas em todas as decisões, comigo pessoalmente validando essas decisões. Você não dá um passo sem validar comigo. Eu estando do seu lado. Imagina você ter meu acompanhamento para todos os seus passos com acesso ao método em 10, meu método de escrita, que é usado por pessoas de 47 países diferentes, mais de 20 mil pessoas, todas as áreas do conhecimento. Tem pós-doutorado nos Estados Unidos que é obrigatório usar o método em 10, sem depender de orientador. A gente sabe que tem orientador bom e comprometido, mas a gente sabe também que tem orientador que era melhor nem existir, né? Então, a mentoria, ponto final, com inteligência artificial, turma única de carnaval. E tudo que é único tem que ter umas coisinhas a mais, né? Se é único, tem que ter a mais. Então, mentoria ponto final com inteligência artificial, turma única. Você vai garantir as melhores condições da mentoria, só que você precisa agir agora, tá? Afinal, o carnaval tá acabando, né? Mentoria, você vai receber mentoria ponto final, turma regular, só que com vários bônus e garantias que a turma regular não tem. E ainda vai garantir o Academia 24 Horas e o Super Agent, que a turma regular também não tem. Tá bom? Sua chance, então, de ter minha ajuda para iniciar ou finalizar com agilidade, qualidade e persuasão sua dissertação ou tese com o método em 10 é uma mentoria para quem está no início, para quem está no meio, para quem está no final. Tá? Então você vai receber o nosso método de escrita completo para pegar e aplicar. Funciona em todas as áreas do conhecimento: estatística, física, direito, medicina, não importa. Tá? Funciona em todas. Você vai ter um ano de acompanhamento nessa turma especial. A turma regular, se você não entrar, você semana que vem vai estar lá no site, vão ser só 6 meses. E não vai ser com esse valor. Então, um ano de acompanhamento, um ano juntos, eu dando suporte para você. Não é um estagiário, é o Felipe. Eu pessoalmente respondendo todas as suas dúvidas. Você também vai ter 4 encontros de mentoria. Um encontro de produção escrita, 4 encontros por mês, tá? Um de produção escrita comigo, o Jucineide Carvalho, desenvolvimento de estudos, inclusive temos encontro com ela hoje. Então, se você não entrar, você já perde o encontro de hoje. Você já está perdendo informação, perdendo conteúdo. Pesquisa qualitativa, Elaine Rabelo, professora que mais sabe de escrita acadêmica qualitativa que eu conheço, coordenadora de um mestrado na Holanda. Pesquisa quantitativa, Fabiano Saldanha, professor da UERJ. Você tem agora 4 doutores trabalhando para você. Mas é doutor que é orientador de mestrado, doutorado, entendeu? Não é pessoa que tem um diploma, mas não tem expertise, trajetória como orientador. E você ainda vai receber a gravação. Então, mesmo que você não esteja presente, você vai receber a gravação. Ah, Felipe, mas eu queria te perguntar. Você não precisa de um encontro para me perguntar. Você me pergunta todo dia na nossa comunidade. Você também tem encontros individuais comigo, eu e você sozinhos. Aí, se você está no início, geralmente as pessoas usam para planejar. Se tiver no meio, geralmente é para planejar e para eu ver o que já fez. E se tiver no final, eu chamo que é encontro para zelar pelo nome, né? Para salvar o nome, a pessoa não se queimar na banca, na apresentação. Tem gente que entra, inclusive, para tá assim, para um mês para defender, mas aproveita a mentoria para depois fazer concurso, seguir para internacionalização e outras coisas. Então, esses encontros vão te ajudar muito. Ou seja, você tem suporte diário, você tem encontros de mentoria e encontros individuais. Tudo isso feito para funcionar.
Gravação das nossas imersões, gestão da leitura e da escrita e tecnologia para escrita acadêmica. Para você que tem problema de rotina, de gestão do tempo, procrastinação, acabou esse problema aqui. Pacote especial de curso de treinamento, porque tem gente que entra na mentoria, mas não quer só escrever a tese ou a dissertação. Quer escrever artigo, quer fazer apresentações mais persuasivas, quer converter a tese em artigos, quer referenciar adequadamente, desafogar a leitura, rede, escrever resumo. São alguns exemplos de treinamentos para que a mentoria seja usada para todos os seus objetivos acadêmicos e não somente para a tese e dissertação. E também tem o certificado. Né? Como eu estou na internet desde 2014, o fato é que eu tenho um nome a zelar, eu tenho mentorados hoje que coordenam a política educacional e científica brasileira, e aí as pessoas sabem que alguém, quando fez minha mentoria, fez algo sério. Né? Então isso daí tem algum valor para quem está vendo. Você vai receber somente nessa turma especial o aplicativo acadêmico 24 horas, inclusive com todas as atualizações que vierem. Hoje ele tem mais de 50 robôs, ele tem treinamento dentro dele, tem e-book, ele aceita múltiplos idiomas também, e vai receber o aplicativo Super Agent para geração de textos longos, né? Também vai receber o nosso aplicativo, também tem treinamento, também aceita múltiplos idiomas, os dois melhores aplicativos que existem hoje na internet. Você vai inclusive receber encontro de suporte dos aplicativos. Então eu e a minha equipe de engenheiros de prompt vamos te ajudar a usar o aplicativo, para você ter ideia. Você deve estar sendo pressionado para publicar, então a gente vai te dar uma mãozinha nisso. Eu sou dono de uma editora nos Estados Unidos chamada Pembroke Collins, e essa editora nos Estados Unidos, ela tem mais de 500 livros publicados e nós temos 5 revistas, tá? Revistas sérias. E essas 5 revistas representam as 49 áreas do conhecimento. Então, você vai poder publicar na nossa revista. Só que ao invés de pagar US$ 200, que é o valor da publicação, você não vai pagar nada, tá? E mais, você vai receber a opção Fast Track. O que é a opção Fast Track? Você vai poder publicar mais rápido. As revistas internacionais geralmente fazem isso. Ao invés de você esperar 2 anos na fila, tem a opção Fast Track. E então você vai receber o Upgrade Fast Track. Cara, você sai da nossa mentoria com um artigo publicado. Isso é muito top. É claro que a gente vai fazer parecer no artigo, tá, gente? Porém, se você usou a mentoria, vai dar tudo certo, porque você fez algo de altíssima qualidade. Mais de R$ 1.200 em bônus, ó, o GPS do método em 10, a demonstração visual do método em 10. Você só precisa assistir a aula uma vez do método em 10. Depois você usa o GPS múltiplas vezes para o que você quiser. E a gravação das mentorias no em 10, você me vê aplicando o método em 10 múltiplas vezes, na física, na química, no direito, na medicina, por aí vai. O acesso dessa turma de carnaval é 1 ano. A turma regular são 6 meses. Entra agora. Investimento na turma, 3.997. Porém, a turma de carnaval, além de dobro de acompanhamento, dobro de suporte, dobro disso, dobro daquilo, IAs, publicação internacional e tudo mais, você não vai pagar 3.997, você vai pagar 2.497. Ou seja, estamos aplicando para você, pelo fato de você entrar na nossa turma única de carnaval, R$ 1.500 de desconto. Você pode entrar semana que vem, ainda vale a pena pagar 3.997. Porém, eu acho que seria legal você entrar agora, tá? Eu acho que seria legal você entrar agora, tá bom? Então, desse passo aí, deixa eu ver aqui, enquanto você dá o passo, para eu ajeitar aqui. Paranã. Vão colocando as perguntas, inclusive, pessoal. Vão colocando as perguntas enquanto vocês dão esse passo, tá? Para a gente poder ajudar nisso, beleza? Deixa eu ver aqui. Que estranho, né? Saiu. O site saiu errado, é? O site saiu um outro site. Deixa eu ver aqui. Saiu um outro site, gente. Me conte.
Me conte. Ou é o mesmo site? Não é o mesmo, né? Ah, é o mesmo. Show. Vai colocando as perguntas aqui, tá? Vai colocando. Vou dar o tempo aí para vocês entrarem. Enquanto isso, deixa eu fazer aqui uma correção de link. Uma correção de link. Entra aí, galera. Entra aí na nossa mentoria e mandem as perguntas, tá? Vamos lá. Se você atualizar o site da mentoria, eu acho que o link já corrige. Tá bom? Vamos lá. Deixa eu continuar aqui. Então, ó, nessa oportunidade da turma de carnaval 2497 dá 6,84 por dia. Dá 6,84 por dia. Isso é o que te separa desse nível de acompanhamento, suporte, tecnologia, publicação nos Estados Unidos e muito mais. A tarifa de metrô no Rio de Janeiro está 7,90. É menos que a tarifa de metrô no Rio de Janeiro, gente. É só passagem de ida aqui, tá? Então, e algo assim que vai te fazer muita diferença, vai te levar para objetivos para além da tua tese, da sua dissertação, vai trazer, ó, dormir tranquilo no travesseiro. Então é algo que faz muita, muita diferença para você. Tá? Então começa agora. Tá aqui, ó, PFD TIA 110 desse passo agora, tá? Na nossa mentoria e seja muito feliz. Deixa eu colocar aqui o link. Vou responder todas as perguntas, hein, gente? Momento de perguntar sobre a mentoria agora, tá? Temos garantia de aprovação? Claro. Siga o método de mensagens da mentoria. Foi reprovado pela banca na defesa final, mostrou que aplicou exatamente. Eu devolvo o seu investimento e R$ 1.000. É tipo R$ 1.000 de indenização pelo seu tempo perdido. A única mentoria na internet que tem garantia de aprovação. Ai, Felipe, eu tenho medo de IA. Felipe, eu acho que vai dar problema com IA. Eu garanto que você vai ser aprovado. Faça os cálculos. Você acha que eu tenho interesse de te entregar duas IAs caríssimas? Você usa, eu pago. Te responder dúvidas ilimitadas, te encontrar, fazer conta, pagar os outros professores e fazer tudo isso para no final você ser reprovado? Eu garanto a aprovação. Então você não tem risco nenhum, o risco está todo comigo. Você tem segurança, meu nome em jogo, melhor teste na internet é o tempo. Eu estou desde 2014 aqui. Garantia de resultado e um monte de gente tem resultado na nossa mentoria, né? Mesmo que você precise começar do zero, não tem experiência, não saiba nada de IA, vai saber nada de IA e quer começar por chat GPT? Não tenha tempo, mesmo que o orientador não oriente, mesmo que você seja de outro país, chega agora, aponta a câmera para o QR Code, garante agora ao vivo a nossa mentoria. Felipe, eu faço parte de outras mentorias, ou da Black de novembro e dezembro, e eu queria fazer upgrade para a mentoria ponto final. O que que eu faço? Fala com a equipe, tá? Ah, e como é que eu falo com a equipe? Deixa eu mostrar aqui. Vamos lá. Ó, tá aqui o site da mentoria. Você vai descer até o final, ó. Desce até o final. Tá aqui o botão. Fala com a equipe agora, nossa equipe está de plantão. Você pode falar agora ao vivo, tá bom? Então fale com a nossa equipe agora, tá? Mas fale e entra, tá, gente? Felipe, eu já faço parte da mentoria ponto final, turma regular, e quero adicionar o acadêmico 24 horas ou super agent. Fala com a equipe. Felipe, meu caso é TCC. Nós temos a mentoria ponto final de TCC. Então fala com a equipe que você entra agora e a gente te oferece esses bônus aí. Felipe, meu caso é seleção. Eu ainda vou me candidatar ao mestrado ou doutorado. Fala com a equipe que a gente tem a mentoria de aprovação e seleção de mestrado e doutorado. E temos nessa mentoria garantia de aprovação. A gente garante que você vai ser selecionado. Fala com a equipe. Felipe, eu já sou do Acadêmico 24 Horas ou do Super Agent.
E, poxa, eu não quero ficar agora seguido sozinho. Que no Cai 24 horas é você que aplica, Super Agent é você que aplica. Eu quero acompanhamento, feedback, direcionamento. Fala com a equipe também e migra para nossa mentoria. Felipe, deu ruim no pagamento. Fala com a equipe também, tá bom? A Clarice falou que a equipe ela é doutora em ciências sociais, ela que tem formação em direito, inclusive já publicou a tese dela. A Eliane, de gestão pública, já é doutora. O Brandon, que é de letras, já é doutor. Então, chega mais, aponta a câmera para o QR Code, ou entra aqui no site e vamos para cima. Deixa eu responder agora as dúvidas finais de vocês para a gente poder se despedir, tá bom? Vamos lá. Gente, se eu pular alguém, não é por mal, não, tá? É porque tá pequenininho. Vamos combinar aqui a palavra de passe aqui do nosso mapa mental? Qual vai ser aqui a senha do nosso mapa mental? E ó, gente, não adianta pedir para minha equipe senha de mapa mental. Você tem que entrar agora no IA Acadêmicos e esperar eu mandar o mapa mental depois. Eu vou mandar, não se preocupe, eu não esqueço, não. Mas não adianta pedir para minha equipe senha. Eu não vou dar a senha e a minha equipe não vai dar a senha do mapa mental. Quer abrir o mapa mental? Esteja lá. Vamos lá, deixa eu ver aqui o que vocês sugeriram de palavra-chave. Ah, carnaval, gostei do Hubert. Senha carnaval. Anotaram a senha? Carnaval. Quando eu mandar esse mapa mental à noite, ou talvez amanhã, você vai ficar quietinho esperando no IA Acadêmicos. Aí quando eu mandar à noite, ou talvez amanhã, você vai pegar o arquivo e vai colocar carnaval. Tá bom? Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Todo capítulo tem que ser escrito de forma argumentativa? Depende do que você entende por forma argumentativa. Geralmente, quando a pessoa fala forma argumentativa, ela está querendo dizer forma discursiva, dissertativa. Não, porque tem capítulos que são diferentes, né? Agora, todo capítulo tem que ter argumento? Sim, 100% das vezes. Tô dentro, ó. Seja bem-vinda, Joana. Engraçado, né? Teve uma Joana que entrou ontem. Que massa. O acadêmico tem um robô que auxilia a fazer slides? Não. O Acadêmico 24 horas não tem robô que faz slide. O Super Agent faz revisão. Vamos lá. O Acadêmico 24 horas faz revisão no robô peer review. O Super Agent, a proposta do Super Agent é ser uma IA de geração de texto. Então, o Super Agent é para gerar texto, não é para revisar texto. Você quer revisar? Acadêmico 24 horas, robô de peer review, tá? O professor pediu um trabalho que eu nem sei por onde começar. Essas aulas são essenciais. Tamires, se você está curtindo as aulas, deixa eu te falar uma coisa, você está aprendendo meu conteúdo gratuito. Você não tem ideia do que está rolando na mentoria. Assim, anos-luz na frente. Isso daqui chamem de aperitivo. O que você tem do outro lado é absurdo. Só que eu te entrego esse aperitivo com qualidade, né? Porque o que que tem hoje na internet? A galera chama para dar aula, não explica nada, fica falando a história triste. Quem é que já participou de aula que fica falando de história triste? Ah, eu sou como você. Eu tinha um sonho. O meu sonho era me tornar um acadêmico. Mas aconteceram tantas coisas. Jornada do herói, tá? Jornada do herói é uma técnica de manipulação. Aconteceram tantas coisas na minha vida. E aí, e aí aconteceu uma coisa. Um dia eu encontrei o mestre Miyagi, o senhor Miyagi me disse uma coisa que mudou. E hoje eu estou aqui cumprindo a minha missão. Quem é que já caiu nesse golpe aí? Aqui você tem minuto 1 de aula, conteúdo.
Agora, isso tudo é só o gratuito. Imagina do outro lado do muro. Vocês usam como referência para Forms Corpus, Web of Science e Cielo? Vamos lá, isso é uma excelente pergunta. Nós usamos tudo que envolve DOI. E todos os artigos de Scopus, Web of Science e Cielo têm DOI. Tá? Assinei! Seja bem-vindo aí, Amaral. Como eu já tenho parte da tese escrita, seria mais interessante usar o Super 8 ou o Acadêmico 24 horas? Vamos lá. Para texto velho, Acadêmico 24 horas, porque ele vai revisar. Texto novo, Super Agent. Melhor decisão, entrar na nossa mentoria que você recebe os dois sem pagar por eles. Professor, eu quero saber se já teve muitos seus alunos da mentoria que fez a dissertação com uso da IA e foi aprovado. Muitos não. Todos. Todos. 100%. Sem exceção. E eu ensino a usar IA em dissertação desde quando a IA massificou, em 2023. E os meus alunos da mentoria, eles ou recebem na turma especial de carnaval, ou eles adquirem o Academia 24 Horas e o Super Agent e utilizam. E a gente nunca teve reprovação. Por quê? Porque eles aprendem com quem cria IA, né? Eles não aprendem com amador aí, não. Super Agent é mais eficaz que o Acadêmico 24 Horas, são belezas diferentes e funções diferentes. Acadêmico 24 Horas, IA do dia a dia do acadêmico. Super Agent, geração de texto longo. Consigo fazer revisão sistemática com corpos já definido previamente? Com certeza. Tanto no Super 8 quanto no Acadêmico 24 horas. Teria como você inserir no chat o texto que você está usando no Super Agent? O textão aqui. Deixa eu ver se eu pego rápido aqui. Não com os argumentos, né? Porque aí vai ficar muito grande. Eu vou colocar o cabeçalho cru, né? Porque os argumentos vão ser os seus, né? Eu acho que o que você está mais interessado é no cabeçalho, né? Coloquei aqui. Tô dentro! Olha aí, seja bem-vindo! Não vou enviar por e-mail. É no IA Acadêmicos e tem que aguardar eu enviar. E quem pedir para minha equipe o arquivo ou pedir para minha equipe a senha, a minha equipe não vai enviar. E nós que somos da mentoria Ponto Final, não entendi a pergunta, mas você diz o quê? Em relação ao quê? Ao mapa mental? Me diz aí. É só entrar no IA Acadêmicos, eu vou mandar lá, tá? Só que a mentoria Ponto Final é muito mais completa do que isso que eu coloquei, né, gente? Assim, você tem não só esse mapa mental, mas mapas mentais muito mais elaborados e profundos e com mais exemplos, né? O certificado de hoje, nós não temos certificado aqui. Seu certificado é o seu resultado que você vai ter conosco na mentoria. Ai, ai. Qual o melhor, acadêmico ou super edit? Os dois. Eu uso os dois e sou feliz com os dois. Com o acadêmico 24 horas super edit, eu consigo viabilizar minha dissertação ou tese? Sim, claro. Agora, se você tem a chance de entrar na mentoria, não faz sentido você ficar de fora. Por quê? Porque a nossa mentoria está com R$ 1.500 de desconto, o dobro de acesso, acompanhamento, suporte e tudo mais. Você recebe as IAs de graça e você ainda tem publicação nos Estados Unidos, tá? As IAs usam referência da Web of Science, já respondi isso. Elas usam qualquer referência que tem DOI. Todas as referências Web of Science e Ela Scopus têm DOI, tá bom? Tô liberado, pessoal. Respondi todas as perguntas, hein? Tô liberado. Show de bola. Bora entrar? Turma especial de carnaval, hein, gente? Só acontece uma vez ao ano. Você vai ser bem-vindo na turma regular? Com certeza. Com certeza você vai ser bem-vindo na turma regular. Mas o ideal é você entrar na melhor turma, em termos de condição. Não estou conseguindo visualizar as perguntas. Sim, as perguntas só aparecem para mim. Por quê? Porque a gente está numa situação aqui de mestrados e doutorandos
que muita gente tá numa situação delicada, sabe? Quando eu digo delicada, de perseguição, saúde mental foi para o espaço. E muitas pessoas me escrevem e elas precisam que o chat esteja oculto para que elas possam falar de uma maneira mais livre sobre seus bastidores. Tem gente que está sofrendo assédio sexual, assédio moral. Tem gente que está pensando em abandonar. Entendeu? Então é por isso que eu deixo assim. Como eu entro no grupo e acadêmicos? Prontinho, coloquei o link. Fechou, galera? Show de bola? Tô liberado? Todo mundo já entrou na mentoria? Tô dentro. Isso. Tamo juntos. Seja bem-vindo. Deixa eu colocar aqui o link da mentoria e vamos para cima. Galera, muito bom estar aqui com vocês. Seja muito bem-vindo, tá? E tamo juntos. Tamo juntos. Vamos para cima porque você que está aqui comigo e você ainda não deu espaço, eu te convido a refletir. Não entrar, a tese anda mais rápido, a dissertação anda mais rápido. Não entrar, você tem fim de semana de verdade ou você está tirando fim de semana para escrever tese? Você tem férias de verdade ou está tirando férias de mentirinha para escrever dissertação? Não entrar, você impressiona o orientador? Não entrar, quando você for para a banca, você tem certeza de que você vai arrasar? Eu não sei qual é a sua resposta, mas às vezes a gente pensa no custo de fazer algo, né? E o custo de não fazer? Às vezes é o teu sono, às vezes é a tua saúde mental. E você ter uma pessoa hiper experiente do seu lado em mundo acadêmico, em IA, é um divisor de águas. Eu não falo isso porque eu acho, eu falo isso porque eu vejo. Eu vejo a transformação que opera com quem dá espaço. E dói no coração saber que tem alguns aqui que poderiam dar espaço agora. E vão abdicar disso. Dói no coração. Posso entrar só no Acadêmico 24 horas? Sim, no site da mentoria você tem a opção de só entrar no Acadêmico 24 horas ou só entrar no Super Agent. Aí é você com você mesmo. Você segue seu caminho sozinho, tá? Sem o nível de acompanhamento que eu estou te oferecendo aqui. Vai ser uma excelente escolha? Com certeza. São as duas melhores IAs para acadêmicos que tem. Mas é você sozinho. Você acredita que seguir sozinho é a melhor opção? Tudo bem. Eu observando a transformação que se opera do outro lado, eu te digo uma coisa, vale a pena fazer o esforço. Valeu, pessoal. Fiquem com Deus aí e a gente continua. Quem é que vai estar aqui no encontro de amanhã? Tamo juntos. Fiquem com Deus aí e até a próxima. Tchau, tchau.